1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informando haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei. Nisto, certamente, não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Apóstolo Paulo, que escreveu, ele escreveu para as igrejas daquela época. Ele escreveu dando instrução sobre a ceia do Senhor. E ele
escreveu, porque naquele tempo ele estava longe dessas igrejas, então ele escrevia em carta, dando ensinamento para eles. Ele fala que para não haver divisão entre as pessoas quando se reúnem na igreja, ele estava explicando que não poderia haver divisão para participarem da Santa Ceia. Ele fala, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quem participasse da ceia tinha que estar certo com Deus, cumprindo os mandamentos de Deus, bem certo. Ele fala também, pois vos reúnes no mesmo lugar. Não é a ceia do Senhor que comeis, porque a ceia do Senhor, ela não é comida. A ceia do Senhor é fortaleza para o corpo, é para fortalecer o espírito. A ceia do Senhor. O pão representa o corpo do Senhor e o sangue do Senhor representa o suco de uva, é o vinho que representa o sangue do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele foi explicando que a ceia do Senhor não era comida. Ele estava explicando para que eles entendessem. Ele até fala, se estiver com fome, comer antes na casa, antes de ir à igreja, comer na casa, porque a ceia do Senhor, ela é santificada. E ele fala, porque ao comerdes cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e a quem tem fome, ao passo que há também quem se embriague. Porque havia pessoas naquele tempo que usavam o vinho para se embriagar. Mas ele estava explicando para eles que a ceia do Senhor não era comida e nem bebida. Não tendes, porventura, ele fala, casas onde comer e beber? Menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto, certamente não vos louvo. Não era para as pessoas estar envergonhando a igreja de Deus, a casa do Senhor. Se estiver com fome, comer antes de estar na casa do Senhor. Daí o apóstolo Paulo fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Na noite que Jesus foi traído por Judas Iscariote, Jesus tomou o pão e ele deu graças a Deus e partiu. E disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus deixou o exemplo para os discípulos, para fazer isso em memória dele, fazer a ceia que é do Senhor, que é santificada, que é do Senhor, fazer em memória dele. Deixou exemplo para os apóstolos, depois os apóstolos de Jesus morreram e foi passando para outros discípulos de Jesus na terra, até que chegou a nós fazer o mesmo que Jesus ensinou para os discípulos, ficou para fazer até que Jesus volte buscar o povo dele escolhido na terra. E o apóstolo Paulo continua falando, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus também o cálice, dizendo,
Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. A ceia do Senhor, ele deixou o exemplo para os discípulos para chegar até nós, e chegou até nós o exemplo do Senhor, que vai seguir até que Jesus volte buscar o povo escolhido na terra. E ele fala: porque todas as vezes que comer este pão e beber do cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha, para estar celebrando que Jesus morreu lá na cruz do Calvário e ressuscitou, para estar lembrando de Jesus, que em breve ele vem buscar o povo escolhido na terra. E o apóstolo Paulo continua falando: por isso aquele que comer do pão e do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O homem examinar a si mesmo, assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si mesmo. E ele fala: por esse motivo, há muitos doentes, por essa razão, há muitos fracos e doentes, e não são poucos que dormem, porque comeram do pão e do vinho, do suco, beberam e comeram indignamente. Por isso ficaram fracos e doentes, e não são poucos. O apóstolo Paulo falou naquele tempo, e hoje é a mesma coisa. Não são poucos que estão fracos e doentes, porque estão comendo do pão e bebendo do vinho, do suco de uva, indignamente. Estão, por esse motivo, que estão doentes e fracos, como naquele tempo. E continua falando a palavra: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Nós somos julgados por Deus e disciplinados pelo próprio Deus, para não sermos condenados com o mundo. Para nós não sermos condenados com o mundo, nós somos julgados pelo próprio Senhor e disciplinados pelo Senhor. Assim, pois, irmãos meus, quando vocês se reunirem para comer, e esperais uns aos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo das próprias pessoas, para que não tome da ceia, não participe da ceia do Senhor em pecado, não participe da ceia do Senhor, se não estiver cumprindo os mandamentos certos com Deus, para que isso não venha fazer com que as pessoas fiquem doentes e fracos. O apóstolo Paulo ensinou assim, e assim continua o ensinamento até hoje em todas as igrejas na terra. Quanto às demais coisas, ele fala no final: ordenarei quando for ter convosco, porque quando ele chegasse nas igrejas, ele dava mais ensinamento para aquelas pessoas daqueles lugares. Glórias e glórias a Deus. Glórias e glórias a Deus. Essa palavra é uma palavra do Senhor, é uma palavra de ensinamento, é a palavra que o apóstolo Paulo escreveu de ensinamento, mais inspirada pelo Espírito Santo de Deus.